Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Como todas as terças-feiras, às 20 horas, nós estamos estudando o Evangelho, procurando compreender um pouco mais da mensagem do Cristo. São 19h55, dia 6 de outubro de 2020, e para nossa preparação espiritual, nós vamos abrir uma página aqui do livro Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e por Francisco Cândido Xavier. Aproveitando, dando uma boa noite para a Silvina, seja bem-vinda, Silvina, e todos os queridos amigos que agora vão chegando para compartilharem conosco. Eu abri aqui na mensagem 45, necessidade essencial. É uma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus, repetindo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus. Se encontra em Lucas, capítulo 22, versículo 32. E Emmanuel comenta, justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia no mundo e que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai a fim de que lhe não faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Emmanuel vem dizendo, Simão Pedro, ele vivia no mundo, ele tinha as necessidades materiais. Todos nós encarnados temos as nossas necessidades materiais. Somos espírito, mas estamos num corpo físico. Enquanto estivermos no corpo físico, precisamos das necessidades materiais para podermos dar conta, dar continuidade. E é isso que ele vem dizendo, que era justo Jesus, sabendo que Simão permanecia no mundo, intercedesse junto a Deus, a fim de que não lhe faltassem os recursos físicos, a remuneração, a consideração. E ele continua, declara o Mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas, onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Jesus conhecia cada um de seus discípulos, sabia das suas necessidades, das suas fraquezas, dos seus pontos fortes, e ele diz a Pedro que rogaria a Deus, rogaria ao Pai, por ele, por Pedro, para que a fé dele não desfalecesse. Porque quantos de nós, quando vem a verdadeira chamada, o verdadeiro momento do testemunho, desfalecemos a nossa fé. Perdemos a confiança, não acreditamos. Esquecemos de orar, esquecemos de buscar a Jesus para que Ele possa ser a sustentação para as nossas vidas. A mensagem é muito bela, a mensagem continua
mas como uma preparação espiritual, nós vamos agradecendo, Senhor. Agradecendo por estarmos aqui, reunidos em Teu nome. E em Teu nome nós vamos dando início a mais esse estudo do Evangelho. E te pedimos, Senhor Jesus, a Tua presença entre nós. Permita com que Teus emissários do bem possam agora adentrar em nossos lares, fortalecendo a nossa mente, fortalecendo o espírito que é imortal e dando-nos a certeza, Senhor, de que Tu estás sempre conosco. Muito obrigado. Que assim seja, Senhor. Queridos amigos, saudando também o nosso querido amigo Pedro, um abraço para os filhos, para o Augusto, para a Carolina, uma boa noite para o Vicente, Sueli, para a Daniela, muito bom, Daniela, você aqui também conosco, e todos os amigos que vão chegando e que vão participando desse momento. Nós estamos, às terças-feiras, estudando o Evangelho. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo do Evangelho. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e nós estamos no capítulo 5, acho que é isso. Eu vou verificar aqui direitinho para não me perder, porque a gente dá tantos cursos durante a semana, e palestras e reflexões, que às vezes a memória falha um pouco. Mas nós vamos dar continuidade. Nós estávamos, para quem vem nos acompanhando, no estudo, quando Jesus diz a necessidade de nascer de novo. E Nicodemos, ele vai visitar Jesus e se surpreende quando Jesus fala da necessidade de nascer de novo. Quando ele diz, é o capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos fica impactado, nascer de novo, pergunta, mestre, mas eu voltarei para o ventre de minha mãe? E nós vimos os comentários, o item, capítulo 4, nós vimos o item 1, 2, 3, o item 4, o item 5, o item 6, o item 7, trouxemos alguns comentários para complementar o que nós estávamos vendo e fomos até o item 9, fizemos uma leitura com relação ao item 9, mas agora a gente vai procurar comentar um pouco mais desse momento, desse encontro tão importante entre Nicodemos, um doutor da lei, e Jesus. Essa passagem ela se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 1 a 12. E só para a gente recordar, nós vamos pensar alguns pontos que nós já vimos dessa passagem que está lá em João, quando Jesus diz para Nicodemos, ou melhor, Nicodemos diz para Jesus, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? A pergunta de Nicodemos. E Jesus responde, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Só para a gente relembrar, porque nós já vimos essa passagem, ele vem dizendo,
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vocês devem lembrar, quem tem acompanhado conosco, e aquele que porventura não assistiu esses encontros passados, é só entrar lá no nosso canal do YouTube, que está separado por playlist. Na playlist tem lá o estudo do Evangelho. É só entrar que vai localizar o tema que nós estamos falando. Mas os fariseus, eles conheciam a reencarnação. Nós falamos a diferença entre os saduceus, os fariseus, e os fariseus, eles já conheciam a reencarnação. Champlin, um historiador, ele diz que eles ensinavam sobre a reencarnação nas suas escolas. Eles já falavam, porque até hoje os judeus ortodoxos, a forma deles de estudar é diferente. Eles estudam muito a Torá. Os alunos vão para a escola para decorar todas aquelas passagens. E ali na escola era ensinado sobre a reencarnação. Os fariseus ensinavam, segundo Champlin, que foi um historiador. O historiador Flávio Joséfo, que também foi um historiador do primeiro século e que deixou vários escritos com relação ao surgimento do cristianismo, ele cita, inclusive, Jesus, porque Jesus, na história geral, Jesus praticamente não é citado, não é conhecido, somente na história religiosa. Mas Flávio Joséfo, ele cita Jesus. E esse historiador, o Flávio Joséfo, que também era fariseu, ele diz que a alma dos homens bons voltavam a este mundo em novos corpos. Eles já tinham um certo entendimento da reencarnação, mas não conseguiam compreender muito bem. Então eles diziam, bom, a alma dos homens bons voltam a este mundo em novos corpos. E a alma dos homens maus iam para as zonas inferiores do Hades, que seria como um inferno, seria meio que um umbral, uma região de sombras, de acordo com o entendimento deles. O lugar dos mortos para os gregos. Os gregos já falavam do Hades. O Hades para os gregos era algo semelhante ao que nós espíritas chamamos de plano espiritual, mundo espiritual, zonas do mundo espiritual. Por exemplo, podemos falar do Hades como sendo um umbral, ou sendo até uma região de trevas. E eles já tinham uma certa compreensão. Só que eles achavam assim, somente os bons vão ter a chance de reencarnar, de voltar ao novo corpo. E se nós pensarmos, há uma fila tão grande de espíritos em torno de nós. Emmanuel diz que para cada um encarnado tem uma média de 3 desencarnados. De uma certa forma, até que nós somos muito privilegiados quando temos a oportunidade de reencarnar, porque a fila é muito grande, por isso precisamos aproveitar ao máximo, enquanto aqui estivermos, essa oportunidade. Boa noite, Manuel. Seja bem-vindo ao nosso estudo do Evangelho. Mas, continuando, os fariseus já tinham essa noção da reencarnação. Flávio Joséfo, esse historiador que fazia parte dos fariseus, traz com relação ao entendimento que eles tinham, os bons podiam ganhar um novo corpo, os maus iam para o Hades. E Jesus, nessa passagem, quando ele conversa com
Nicodemos, lembrando, para quem está chegando agora, que nós estamos estudando o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já vimos do item 1 ao item 9 do capítulo 4, que é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas agora nós estamos fazendo alguns comentários complementares para abrir um pouco mais o nosso entendimento. E quando Jesus ele fala com Nicodemos, ele fala nascer da água e do Espírito. Jesus fala em nascer da água e do Espírito. Está em João, lá no Evangelho de João. A água, nós falamos um pouco sobre isso já na semana passada, quando Kardec, na Gênese, no 5º livro da codificação, não é a Gênese bíblica, mas Kardec ele já se refere a essa água. E nós vimos na Bíblia, a água na Bíblia, ela representa o quê? O elemento gerador absoluto, o princípio material. Nós falamos, só para recordar, nós sabemos, de acordo com os espíritos que nos orientam, que tudo tem a origem de um único princípio, de um único elemento, mas não seria a água. Seria o que? O fluido universal. Do fluido universal é que se origina toda a vida. Mas eles entendiam, os antigos, e na Bíblia está falando sobre esse elemento gerador absoluto, o princípio material, que seria a água, ao invés do fluido universal. E lembrando que na Gênesis diz o quê? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando ele está no momento da criação, vem dizendo, em Gênesis, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Boa noite, Kelly. Boa noite, Karina. Sejam bem-vindas ao nosso estudo do Evangelho. Mas vemos Deus, inteligência suprema. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que ele faz em O Livro dos Espíritos é o quê? Que é Deus? E os benfeitores respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a causa primária ou causa primeira, dependendo da tradução de O Livro dos Espíritos. Mas é o princípio de tudo. Vemos Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o princípio espiritual, chamado o Espírito, e o princípio material, ali representado pela água, que era o que eles conseguiam compreender. Por isso, Jesus diz que é preciso nascer da água e do Espírito, quando ele está naquele diálogo muito importante com o doutor da lei, que era o Nicodemos. E Jesus, quando ele fala para Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito, e corrobora ao acrescentar: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. São princípios diferentes, o princípio material e o princípio espiritual. Quem está participando dos nossos cursos de Espiritismo, e eu convido a todos que desejem participar, quarta-feira e quinta-feira nós temos o nosso curso de Espiritismo às 20 horas. E quem nunca assistiu, mas desejar assistir às aulas passadas, está lá no nosso canal do YouTube, lá na playlist Curso de Espiritismo. Lá nós já aprendemos sobre esse princípio material e o princípio espiritual. O princípio inteligente dá origem ao espírito.
O princípio material, que seria o fluido universal, dá o princípio, dá o início a toda a matéria. Toda a matéria se constitui do fluido universal e o espírito do princípio espiritual, princípio inteligente. A carne, no caso, o nosso corpo, né? A carne descende da carne, geneticamente. Geneticamente, nós descendemos de quê? O nosso corpo físico. Descendemos de nossos pais. Nossa carne, o nosso corpo, é herança genética dos nossos pais, da carne deles. Por isso Jesus diz, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Mas o espírito, ele não descende da carne. O espírito que anima o corpo material, ele é pré-existente. Ele já era espírito. Nós espíritas sabemos que o espírito, ele não é formado no momento da concepção. Ele já existia. Ele já estava em algum lugar aguardando essa oportunidade, lá no mundo espiritual. Já estudamos muito sobre isso, só para que a gente reforce bem a nossa reflexão. O espírito é imortal e ele foi criado, não sabemos quando. A carne não. A carne, ela é criada no momento da concepção e nós vamos descender geneticamente dos nossos pais. Somos espíritos imortais. O que é imortal é o espírito. E experimentamos o quê? Muitas existências carnais. Quando Deus criou o espírito, que somos nós, ele criou com um objetivo: atingirmos a perfeição. O espírito vai atingir a perfeição. E para isso, ele precisa, de vez em quando, de trocar de vestes. Quando a nossa veste, a nossa roupa fica rota, velha, o que a gente faz? A gente descarta ela e compra uma nova, adquire uma nova. E é isso que acontece. O espírito está se utilizando daquela veste carnal, que é o corpo. Periodicamente ele muda essa veste. A personagem muda a cada existência, mas a nossa individualidade é a mesma. Agora eu sou Leila, eu estou como Leila, mas eu posso já ter sido Maria, Antônia, já posso ter sido várias personalidades que eu não recordo mais. Então, a personagem muda a cada nova existência. Eu já posso ter sido loira, de olhos azuis, alta, magra, esbelta, mas o espírito, a individualidade, não. Esse não muda. E muitos têm dificuldade, às vezes, de conseguir compreender como que se dá esse processo. Como? Por isso que Nicodemos fica impactado quando Jesus diz que é necessário nascer de novo. E ele fica assim, e Jesus conversa muito com ele, procurando mostrar a ele, porque os judeus, como vimos, já tinham essa crença da reencarnação, mas ainda não conseguiam compreender. Precisamos lembrar que Moisés, ele veio para trazer a primeira revelação. Já traz esse Deus único, porque eram adorados muitos deuses. E através de Moisés, começamos a compreender a existência de um Deus só, Criador de todo o universo. Jesus vem trazer a segunda revelação, mostrando esse Deus que era um Pai de amor, de bondade, como na página inicial, ele dizendo a Pedro, a Simão, queria orar e pedir ao Pai que despertasse no Simão a fé.
vem Jesus, mas ele diz que nós não tínhamos ainda condições de compreender tudo, porque os homens daquele tempo ainda não estavam preparados para essas revelações que chegariam bem depois. Mas ele promete, está lá também no Evangelho de João: eu pedirei ao Pai e ele enviará um Consolador. E esse Consolador ficará convosco até o final dos tempos. E ele poderá trazer verdades que os homens agora ainda não compreendem. Passaram-se quase 2000 anos e vem a terceira revelação, que é o Espiritismo, através do nosso venerável codificador Allan Kardec. Allan Kardec, só para que a gente possa lembrar, falamos sobre ele no sábado, falamos sobre ele ontem, mas é sempre bom a gente recordar a vinda de Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804. E ele vem com uma missão. A missão era codificar, organizar, revelar essa nova doutrina, ciência, filosofia e religião, que as pessoas ainda não conseguiam compreender, porque foi um momento que os espíritos se manifestam para que nós pudéssemos compreender a possibilidade desse intercâmbio espiritual, sabermos que a vida continua, sabermos que o espírito é imortal, que podemos nos comunicar com eles e eles conosco, sabermos que Deus é o Criador de tudo, conhecermos a reencarnação, a oportunidade que temos de, através da reencarnação, podermos evoluir, caminhar até atingirmos a perfeição. Mas para isso foi necessário que o Hippolyte Léon Denisard Rivaio se transformasse, abrisse mão da sua individualidade, das suas horas de lazer e pudesse nos legar o Espiritismo através, agora não mais como Hippolyte, mas como Allan Kardec, ele nos traz a codificação, aquela que Jesus havia prometido, o Consolador prometido por Jesus. E o Espírito Verdade o havia alertado que ele seria, muitas das vezes, incompreendido, seria perseguido, seria traído, seria o seu corpo tão desgastado que ele acabaria dando a própria vida. Como muitos outros desistiram, mas Kardec não desiste, mantém-se firme até o seu último momento, até o dia 31 de março de 1869, quando ele, em plena atividade, ele desencarna. Então, o nosso preito de gratidão a esse venerável trabalhador que, em nome do Cristo, veio nos legar o Espiritismo, veio nos proporcionar que pudéssemos aprender através da doutrina espírita e compreendermos de onde vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui, por que eu nasci nessa família e outros questionamentos que muitas das vezes nós temos e não conseguimos respostas. Quando nós vamos estudando o Espiritismo, essas respostas vêm de uma forma muito clara, muito objetiva. Queridos amigos, vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho de hoje,
que serve como uma preparação espiritual para a nossa reunião que virá a seguir. Daqui a 6 minutos, às 20h30, a nossa reunião de irradiação e vibração. Ela é à distância, ela não é ao vivo, e vocês agora, em seus lares, aonde estiverem, serão beneficiados. Mas nós aguardamos vocês para o nosso próximo estudo, na próxima terça-feira, às 20 horas, quando daremos continuidade ainda ao capítulo 4 do Evangelho. Paz a todos.